30 anos. Aleluia. E durante a trajetória de Jesus na terra, começando nos seus 30 anos, ele começa a pregar a palavra do Senhor, ele começa o seu ministério de curas, aleluias, andando por cidades, por aldeias, pregando o evangelho de salvação, pregando o evangelho de arrependimento, pregando o evangelho que traz cura, que traz transformação, que traz libertação. E dentre, aleluias, o seu ministério, ele passava pelas cidades. Na cidade, aleluias, de Canaã da Galileia, foi o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho, aleluias. Na cidade de Nazaré, a qual é a cidade de Jesus, foi a cidade que ele pregava, fazia também milagres, mas era a cidade que ele era rejeitado, aleluias. O povo da sua própria cidade o rejeitava, aleluias. E na cidade de Cafarnaum, glória a Deus, foi um palco onde ele fazia vários milagres. Foi aonde ele curou um paralítico, estando ele pregando, aleluias, em uma casa. Trouxeram-lhe então um paralítico, e não podendo entrar pela porta por causa da multidão, desceram aquele homem, aleluias, pelo telhado, e ele recebeu a sua cura. Também foi nessa cidade que ele curou a sogra de Pedro, que ela estava enferma, e Jesus, chegando na casa dele, de Pedro, estava ela acamada, e Jesus, impondo-lhe as mãos, ela foi curada. Na cidade de Cafarnaum também, glória a Deus, ele curou o servo do centurião, que estava também enfermo, aleluias. Na cidade de Betsaida, ele curou o cego de nascença, que nasceu cego e não poderia enxergar, mas reparando-se com Jesus, Jesus o curou, glória a Deus. Na cidade de Jerusalém, também no templo, no tanque de Betesda, ele curou também um paralítico, e era assim, por onde Jesus passava, milagres aconteciam, as multidões o cercavam, porque queria receber o seu milagre. As multidões cercavam Jesus, porque precisava receber, porque queria ouvir, aleluias. E Jesus ia pregando, Jesus ia ensinando os mandamentos do Senhor, ia falando do próprio Pai, que era Deus, que estava no céu, mas que também ele era Deus, e também ele curava, mas também era criticado por aleluia, outras pessoas, principais dos sacerdotes, criticavam Jesus, questionando com que poder ele tinha para curar, para perdoar pecados. Mas Jesus não se importava. Jesus: queres que eu te faça? Porque Bartimeu já está humilhado, Bartimeu já está em uma posição de humilhação, Bartimeu já está numa posição, aleluia, de humildade. Bartimeu, ele não tem orgulho no coração. Bartimeu, ele não tem motivo para se orgulhar. Bartimeu não tem motivo para estar alegre, porque a situação dele é precária, porque a situação dele é difícil. Mas quando Jesus chega para Zaqueu, Jesus vai dizer: desce, porque Zaqueu está num patamar alto, porque Zaqueu está em cima do orgulho, porque Zaqueu está em cima da posição de destaque, porque Zaqueu está em cima, aleluia, da posição a qual ele tem que se orgulhar. Aleluia, ele é chefe, ele manda e os outros têm que obedecer, aleluia. Mas por outro lado, Bartimeu está humilhado, Bartimeu está, aleluia, numa situação difícil, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Por isso que Jesus vai dizer: desce da tua posição do orgulho, desce da tua posição de destaque, porque eu quero ter um encontro contigo, aleluia, com orgulho, na
posição de destaque, aleluia, não temos como ter uma intimidade com Deus. Se tivermos orgulho no nosso coração, não temos como receber os milagres que vêm do Senhor, aleluia. Por isso Jesus vai olhar para si e vai dizer: desce, Zaqueu, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus só entra na casa de alguém quando ele está em posição de humilhação, em posição de descenso, aleluia. Para termos, aleluia, a intimidade com o Senhor, temos que estar descendo com a cara no pó, aleluia. Dizia Satanás no seu coração: eu subirei acima do trono de Deus e estabelecerei o meu trono, aleluia. E Jesus, estando ao lado do Senhor, ele disse: descerei e serei semelhante aos homens, aleluia. O que isso significa? É que Jesus, ele mesmo sendo Deus, ele mesmo tendo autoridade, ele mesmo tendo todo o poder, ele falou: eu vou descer, eu vou me humilhar, porque o propósito, o projeto, o plano que Deus tem para a humanidade é que eu desça, é que eu me humilhe, é que eu morra uma morte de cruz, para que muitos tenham a salvação. Satanás, aleluia, Satanás intentou no seu coração subir, mas ele desceu e caiu. Jesus desceu, mas subiu e está sentado no trono ao lado do Senhor e vela pelas nossas vidas, aleluia, e vai nos levar para estarmos junto com Ele, aleluia. E foi assim. Não existe na Bíblia nenhuma pessoa que se deparou com Jesus e teve a vida, aleluia, do mesmo jeito. Aliás, só existe duas pessoas que se deparou com Jesus e continuou da mesma forma, aleluia. O ladrão da cruz do Calvário estava sendo crucificado com Jesus, enquanto o outro, aleluia, reconhecendo que Jesus era o Salvador, reconhecendo que Jesus era Deus, se humilhou e se entregou a Deus. Mas o outro que estava do outro lado, olhando para Jesus, não, aleluia, não entendeu, não abriu o seu coração, não percebeu que Jesus era o Senhor. Antes criticou Jesus dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós, aleluia. E a outra pessoa é o jovem rico, aleluia, que se deparando com Jesus perguntou: Senhor, o que faremos para termos a vida eterna? Jesus vai dizer: guarda os mandamentos, aleluia, guarda todos os mandamentos, obedeça o Senhor, aleluia. E ele dizendo: eu, Senhor, desde a minha mocidade eu tenho guardado os mandamentos, eu ando segundo, aleluia, a ordem que o Senhor nos ordenou. Então Jesus vai dizer: então vende tudo o que tens e reparte aos pobres, aleluia. Ouvindo aquilo, aquele homem se entristeceu e saiu tristonho, aleluia. Aquele homem